Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, de início, vou estar trazendo algumas informações para vocês. A nossa palestra está sendo gravada e transmitida, além aqui de estar acontecendo presencialmente, também está acontecendo virtualmente, através do nosso canal do YouTube. Uma boa noite a todos que estão acompanhando também de seus lares, trabalho, de onde estão. É obrigatório o uso de máscara, né? Nós sabemos que ainda é obrigatório, que ainda precisamos, mas em breve tudo vai melhorar, né? Já está melhorando. No momento, ao final, né, a gente dava os copinhos com águas fluidificadas, porém, né, nesse novo normal, nós não estamos dando. Então, quem desejar, traga suas garrafinhas de casa, para que venham estar sendo fluidificadas durante o nosso estudo, durante as nossas palestras. Nós também, nesse novo normal, não estamos com as caixinhas com os nomes. Então, os nomes que vocês tiverem, vamos estar vibrando, né, durante o nosso estudo e também durante o passe coletivo. Outra informação também é que nossos passes eles não estão sendo mais na câmara de passe, né? Os nossos passes estão sendo coletivos. Então, ao final da nossa palestra, permaneçam nos seus lugares, que vai estar acontecendo o nosso passe coletivo. Bom, dadas as informações, vou estar lendo aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, nossa página inicial, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 111, Orientadores do Mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabeis disso? Está em João, capítulo 3, versículo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores no mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto
as interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros. Muitas vezes, com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Então, nesse momento, aqueles que desejarem, vamos fechar nossos olhos, pensar em Deus, em Jesus, na nossa querida espiritualidade amiga que está sempre nos acompanhando ao nosso lado. E assim vamos dizer: Deus, agradecemos por mais este dia, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui estudando mais sobre essa doutrina de amor, de alegria, de felicidade, de luz e de verdade. Esteja conosco, nos intuindo durante esse estudo, abrindo as nossas mentes e trazendo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema, para quem não sabe, é a felicidade não é deste mundo. E aí a gente se pergunta, ai meu Deus, não é desse mundo, mas eu estou nesse mundo. E agora? Então eu vou ter acesso à felicidade? Se ela não é daqui? Não, mas espera que a gente vai chegar lá, tá? Então, e aí eu pergunto, a primeira perguntinha que eu faço é, o que é a felicidade, né? Se a felicidade não é desse mundo, a gente só vai alcançá-la quando a gente vier a desencarnar? Não. A felicidade, né, eu pesquisei no dicionário, e ela vem do latim felicitas, de Félix, que diz o seguinte: ditoso ou fortunado, feliz. Num sentido mais amplo, felicidade é o quê? É a ausência de todo o mal. É a vivência plena do bem. E o que é mundo? Mundo, nós vamos falar nessa noite como o nosso planeta Terra. Nós vamos tratar de mundo como o nosso planeta Terra. Bom, durante a nossa história, né, durante todos os anos que passaram, nós tivemos pessoas que trouxeram algumas definições do que seriam felicidade também, durante suas vidas, né, e suas passagens aqui na Terra. E aí, durante essa passagem na Terra, nós temos Sócrates, Platão, nós temos também mensagens no Velho Testamento, no Novo, né? E eu vou estar falando sobre algumas definições dessas pessoas que trouxeram. Sócrates diz que a felicidade é conhecer-te a ti mesmo. Que quando nós conhecermos a nós mesmos, nós alcançamos a felicidade. Já Platão, ele diz que a noção de felicidade é relativa à situação do homem no mundo, do que ele está vivenciando. Então, a felicidade ela se torna relativa ao que o homem está vivenciando. Aristóteles, ele diz que a felicidade é mais acessível ao sábio, que mais facilmente basta a si mesmo, mas é aquilo que, na realidade, deve entender os homens da cidade, que a felicidade está para todos. Bom, lá no Velho Testamento, lá na Bíblia, o que fala sobre felicidade? Diz que a felicidade centra-se na aquisição dos bens mais elementares, como o quê? Como comer, beber, se divertir, enfim, em família, né? Viver em família. E no temor de Yahvé, que equivale à atitude religiosa do homem. Já no Novo Testamento, diz o seguinte: a felicidade está nas bem-aventuranças.
aventuranças prometidas por Jesus. E aí, mais à frente, nós vamos ter, né, anos depois, algumas pessoas que passaram também aqui pela Terra, também definiram a felicidade. Entre elas, teve Santo Agostinho, né, que muitos de nós conhecemos, e ele disse que a felicidade é como o fim da sabedoria, é a posse do verdadeiro absoluto, isto é, Deus. É a posse do quê? De Deus. Olha que bonito. Bom, falando sobre tudo isso, né, ao qual nós falamos, todo esse histórico está ligado à nossa atualidade. Nada é somente ao passado, todos eles se unem e estão ligados à nossa atualidade, à nossa época atual, em que os valores legítimos estão ligados verdadeiramente ao quê? Bom, vamos lá. Hoje, nós temos dois maus ao qual batem de frente com a felicidade, que podem nos impedir de sermos felizes. E que dois maus seriam esses? Seriam o consumismo, um dos maus, né, na verdade, seria o consumismo e a globalização do mundo econômico. A globalização, ela quer padronizar os mundos. Ela quer trazer um padrão de felicidade, um padrão econômico. Ela quer trazer isso. Econômico não, desculpa. Um padrão de felicidade, econômico não. Bom, e aí, muitas vezes a gente está ligado ao consumismo, a esses padrões que nos são estabelecidos pela globalização, pela sociedade. E aí, a gente esquece da verdadeira felicidade. A gente se liga na felicidade que a gente acha que é felicidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Bom, a felicidade é a ausência de todo mal, né, como nós falamos, e a posse de todo bem é o desejo de todos nós. Todos nós queremos alcançar o bem, queremos ter o bem. Isso é fato, isso, por mais que nós muitas vezes não consigamos, né, com as nossas limitações e dificuldades, todos nós queremos alcançar o bem e nos afastarmos do mal. Se eu perguntar aqui, alguém quer se aproximar do bem, se aproximar do mal e se afastar do bem, eu acredito que ninguém vai levantar a mão. Bom, eu espero, né? Mas, então a gente já entendeu isso, que todos nós estamos em busca do bem, em busca da felicidade. E cada um, nessa busca pela felicidade, cada um segue o seu caminho. Nem todo mundo segue o mesmo caminho do outro. Existem diversos caminhos e cada um está trilhando um caminho. Existe o caminho mais fácil, que muitas vezes não é o melhor, né? A porta larga. E existe o caminho mais difícil, que às vezes é o melhor, na grande maioria das vezes, que é a porta estreita. E aí a gente começa a refletir, por qual caminho a gente está indo? Que busca está sendo essa? O que nós queremos alcançar como felicidade para nós? Vamos imaginar um pouquinho, né? O que nós estamos buscando como felicidade para nós? Que felicidade é essa que nós estamos buscando? E aí a gente começa a pensar se essa felicidade realmente é uma felicidade passageira, se é uma felicidade que aguce o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E aí a gente começa a avaliar que caminho é esse que a gente está percorrendo e qual é o nosso objetivo final, né? Porque quando a gente tem um objetivo final bom, né, do bem, do caminho do bem, a gente pode até começar por um caminho mais difícil, ou melhor, mais fácil, seguindo ali o caminho mais fácil, mas sempre vai ter uma rota de fuga para a gente ir para o caminho mais difícil, que muitas das vezes é o melhor. Então, o que nós temos que ter é o nosso objetivo lá no final. Agora, o caminho a gente vai trilhando, às vezes a gente vai cair no obstáculo, vai levantar, e vai indo, que um dia a gente vai chegar lá. Bom, continuando, lá no livro Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo, que é do padre Fernando, ele diz assim:
Fernando Bastos de Ávila, ele é um escritor e foi padre brasileiro, tá? Ele disse assim, ó: sinto muito dizer, mas a felicidade, no seu sentido pleno, é intangível na Terra. Meu Deus. Ai, meu Deus. Então não é tangível, é intangível na Terra? A gente nunca vai alcançar? Bem, a felicidade a gente até alcança, mas a felicidade plena não. A felicidade plena somente em outros mundos neste momento. Nesse momento, o nosso planeta Terra, ele está em qual mundo? Quem sabe me dizer? Exatamente, isso aí todo mundo já sabe, né? Essa perguntinha todo mundo já sabe responder. Estamos passando pelo mundo de provas e expiações. Então, nosso planeta ainda tem uma longa caminhada aí pela frente. Claro que nós já passamos, nós já evoluímos um pouco, saímos lá do mundo primitivo, né? Estamos caminhando, mas ainda não chegamos lá nos mundos tão elevados assim. Estamos caminhando para isso. Bom, aqui no nosso planeta Terra, a gente não vai conseguir alcançar essa plenitude da felicidade. A gente nem imagina como é ser feliz. Às vezes a gente vivencia uma emoção, um momento muito especial e a gente fica com uma felicidade, né? Olha só, imagina que essa felicidade nem plena é. Então imagina como deve ser realmente a felicidade plena. Bom, eu quero sentir essa felicidade plena. Então eu vou estar aqui continuando, tentando me melhorar para que eu possa chegar lá nos mundos mais evoluídos, para que eu possa ter acesso a essa felicidade. E aí, vamos continuar. Bom, existe uma diferença entre necessário e supérfluo. Muitas vezes a gente confunde um pouquinho o que é necessário para a gente e o que é supérfluo, né? Bom, vou contar uma historinha. Existia um rapaz, pequenininha. Existia um rapaz que durante sua vida ele trabalhou, ele conquistou uma empresa e ele ficou extremamente rico, né? Com boas condições financeiras, tinha tudo do bom e do melhor, boa alimentação, podia fazer o que quisesse, ir no shopping, podia comprar o que quiser, olha que maravilha. Então, meu sonho, brincadeira. E aí, ele no seu auge chegou a pandemia. Chegou a pandemia e a empresa dele começou a cair. Começou a vender menos do que vendia. Ou melhor, ele vendia bem, né? Caiu, começou a vender pouco, começou a diminuir o seu dinheiro, era a única renda que ele tinha. E ele se afundou. E aí, ele ainda tinha uma situação, ele ainda conseguia comer, se alimentar, ir no mercado, continuava conseguindo ter o necessário. Porém, ele já estava acostumado a viver naquela fortuna, né? Vamos assim dizer. E aí, como é que se fala? Esqueci a palavra agora, mas daqui a pouco eu lembro. Conforto. Naquele conforto, né? E aí ele saiu do seu conforto. Bom, como é que vocês acham que ele ficou, né? Quando ele teve essa caída? Como é que vocês acham que ele ficou? Esse rapaz, quando ele teve essa caída, ele, infelizmente, se sentiu o mais dos desgraçados homem. Ele se sentiu mal, se sentiu péssimo, sofreu, viveu infeliz naquele momento. Mas o que eu falei antes? Que o quê? Que ele tinha caído, mas que ele ainda tinha o necessário para ele viver. E aí? Então, por que ele se sentiu tão assim? Se ele tinha o necessário para ele viver, se ele tinha uma comida no prato, o que muitos de nossos irmãos, nós sabemos, ainda não têm. Em falar nisso, né, nesses nossos irmãos que não têm, vamos agora para um outro momento. Bom, nós sabemos que nós temos irmãos em ruas, né, em situações de rua. Sabemos que temos irmãos em dificuldades enormes. E aí eu faço uma pergunta. Bom, é possível alcançar felicidade vendo esses nossos irmãos? Como é que a gente se sente quando a gente vê? Às vezes a gente se sente
triste, sofre por ele, não é? Mesmo entendendo sobre a doutrina, sobre por que ele pode estar ali ou não, nós mesmo assim sofremos, querendo ou não. E quando nós sofremos, o que acontece nesse momento? A gente não está feliz, certo? Meio óbvio. Então, por isso que eu falei lá atrás que o nosso planeta Terra ele está passando pelo mundo, né, de provas e expiações. Então, nesse momento, não tem como nós alcançarmos 100% a felicidade plena. Então, é mais um dos motivos da gente entender do porquê a gente ainda não alcança a felicidade plena. Porque ainda temos essas situações e, bom, não devemos nos chatear, acreditar que as coisas não vão mudar. Pelo contrário, isso, né, tendo esse entendimento, não é para a gente parar. É para a gente continuar e isso nos dá mais força para a gente continuar e melhorarmos o nosso mundo, o nosso planeta e o nosso interior. Então, vamos continuar. Bom, quais são as situações que nos tornam infelizes? Eu trouxe algumas situações as quais a gente pode conversar um pouquinho, que nos tornam infelizes. E essas situações são quais? Uma perda de um ente querido, né? Por exemplo, a gente também está buscando por um trabalho, naquela busca, e a gente não consegue. A gente fica como? Se sentindo infeliz, triste, né? A gente não está conseguindo, e eu estou lutando, eu estou trabalhando. Poxa, Deus, eu estou aqui buscando, estou botando currículo, eu não estou parada igual meu amigo que está ali parado, fala que quer trabalhar, mas não corre atrás. Eu estou correndo. E aí a gente se sente como? Infeliz, né? A gente não consegue atingir o mínimozinho da felicidade que nos tem aqui na Terra. Esses são algumas situações que nos deixam infelizes, como milhares de outras situações. Bom, a gente deve entender, né, compreender no nosso coração que as situações elas vão acontecer, mas que elas vão passar. A gente sabe disso. Parece uma frase um pouco clichê às vezes, né? Falar é fácil, né? Ah, vai passar. Mas a gente sabe que passa. A gente sabe que a nossa vida ela é eterna. Ela não para só aqui nessa vida. A gente, às vezes não, sempre, nós precisamos nos conectar com o espiritual, com o plano espiritual. Esquecer um pouquinho do plano material. Nós aqui no plano material, né, na Terra, nós precisamos sim trabalhar, precisamos sim estar envolvidos pelo planeta, né, ao qual nós estamos, pelas situações, pelo sistema. Porém, nós devemos, como temos sabedoria, devemos nos conectar com a espiritualidade e confiar em Deus sempre. Sempre. Fé, eu conheço uma frasezinha que diz assim: fé não é sentimento, fé é atitude. Uma vez eu ouvi essa frase. E o que quer dizer essa frase? Bom, fé, ela não deixa de ser sentimento, né? Ela é um sentimento sim. Mas a fé não é só você sentar, como eu falei, né? E ficar aguardando que algo aconteça, mas é você ter atitude e um dia você vai conquistar aquilo. Se Deus permitir, se for bom para você. Porque muitas vezes a gente quer assim, ó. Bom, geralmente os meninos, né, com 18 anos, antes dos 18 já querem ter carro, já dirigem, né? Meio complicado. Aí, quando chega nos 18, quer tirar a carteira, quer ter o carro, beleza. E aí, vai lá, tira a carteira, pega um carro. Às vezes, antes dos 18, pega o carro sem nem ter carteira, nem ter estudado. Aprendeu com o pai, vendo o pai dirigindo. E aí, vai lá, pega o carro e dirige. E aí, bebe, sai à noite, bebe, fica bêbado. E aí vai, o que acontece? Acontece um acidente. Bom, a felicidade dele era ter aquele carro, poder sair com os amigos, curtir de carro. Mas essa felicidade foi boa para ele? Não foi, né? Então, será que isso realmente era uma felicidade naquele momento?
Será que para o entendimento dele aquilo era? Mas nós sabemos que não. Então vamos nos conectar com a espiritualidade, com Deus, para entendermos o que é bom para nós. Se nós vamos alcançar ou não a felicidade com aquilo. Lembrando que é a felicidade que nós temos aqui disponível para nós, né? A plena, vamos orar que um dia a gente vai chegar lá. E aí, eu trouxe uma musicazinha para a gente ouvir, para a gente relaxar. Eu sempre gosto de trazer uma poesia, uma música, uma arte para a gente poder nos concentrar e chegar mais perto de Deus. Então vamos ouvir uma musiquinha nesse momento. Só um minutinho que meu amigo Celso está vindo aqui. Já vai passar. Muito obrigada, Celso e irmãzinha aí da divulgação da equipe técnica, gratidão. Bom, espero que vocês tenham sido embalados por essa música, né? E tenham entendido sobre a felicidade. E eu vou ler essa música. Ela diz assim: se você quer a felicidade, livra-se da vaidade, do orgulho e do rancor.
A felicidade é possível. Está nas coisas mais simples da obra do Criador. Na sua criação, na natureza, não é mesmo? Ela está nas águas frescas da fonte, no verde dos vales e montes, que o grande artista pintou. Ela está no sorriso da criança. Ela é a esperança dos que trabalham no amor. A felicidade é possível. Está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está no cantar de um passarinho, no lar feito de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no caminho. É só seguir direitinho tudo que o Mestre ensinou. Olha que lindo. Bom, a felicidade nós conseguimos alcançar seguindo direitinho os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus, que passou aqui pela terra a nos deixar grandes ensinamentos, não é verdade? A felicidade, ela não é o que a gente acumula. Ela não é só acúmulo. Ela é compartilhamento. Ela é o que nós compartilhamos para os outros também. E a felicidade, ela só vai ser completa quando nós formos, ainda vai demorar bastante, mas quando nós formos perfeitos. Que a gente possa escolher, né, como eu falei, a porta estreita e não a larga, que nos exige, né, um esforço maior, mas que nós vamos conseguir alcançar o caminho do bem e o nosso objetivo maior, que é chegar ao final, né? Bom, vou pedir para o Celso botar só uma fotinha ali para a gente finalizar, que eu quero ler para vocês. Um negocinho. 7 passos para a felicidade. São alguns tópicozinhos, né? Alguns passozinhos. E diz assim, primeiro, pense menos e sinta mais. Claro que é importante, né, a gente pensar, raciocinar, muito importante, mas que a gente possa sentir mais, né? Deixar a nossa emoção falar um pouquinho a mais do que a razão em alguns momentos. Condene menos e sorri mais, né? Às vezes um sorriso vai desmanchar o outro a que você apontar um dedo. Quando a gente, né, faz o bem pro outro, quando o outro faz alguma coisa pra gente e a gente aponta o dedo, fala, você faz isso, não sei o quê, é pior. Quando a gente sorri, o outro nem espera que a gente vai sorrir para ele, que a gente vai ter boas palavras para ele, boas vibrações e energias. Então a gente surpreende o outro também em amor. Fale menos e escute mais. Bom, eu falo pra caramba, gente. Eu falo muito, mas eu tenho aprendido a ouvir mais. Eu tenho aprendido a ouvir mais. Por quê? A gente, na nossa vida, vai recebendo umas provinhas, né? Umas provinhas, uns trabalhinhos. E aí, em dado momento da minha vida, eu estava falando demais. Mais do que eu já falava. E ouvindo nada. Nada. Que o outro vinha falar para mim, eu ouvia, nem entrava. E aí eu fiquei, gente, beleza, não percebia, né? Até que me chegou uma pessoa na minha vida, a qual falava mais do que eu. E eu tive que aprender, na marra, a ouvir. Porque quando eu ia falar, não deixava nem eu falar. Não conseguia nem ter espaço. Aí na marra eu aprendi que a gente tem que ouvir também o outro. Que o outro também tem coisas a nos falar e temos muito mais do que aprender com o outro. Bom, julgue menos e aceite mais. Essa frase é meio polêmica. Julgar menos, ok. Mas aceitar mais. Bom, a gente tem que entender que não é aceitar qualquer coisa, né? Nada que venha nos machucar, nada que venha nos prejudicar, né? Que a gente venha aceitar dentro da tolerância, do equilíbrio e do amor.
Observe menos e atue mais. O que quer dizer isso? Observar é importante? Né? Ter olhos de ver é muito importante. Mas atuar também é muito importante. Porque não basta só a gente ter a teoria. A gente precisa ter a prática. Então, que a gente também atue, que também ponha em prática os ensinamentos de Jesus, aquilo que a gente vem aprendendo em nossa trajetória. Queixe-se menos e aprecie mais. Reclame menos. Né? Eu tinha uma colega que ela era bem reclamona. Ela reclamava. Aí um dia eu falei, minha amiga, você não acha às vezes que você reclama muito, não? Olha, durante esse nosso assunto aqui, em 1 hora de conversa, você já reclamou sobre isso. Eu não ouvi você fazer um agradecimento. Tá se identificando? Eu não vi você fazendo... não pode, julgar menos, hein? Bom, não pode... Você não fez um agradecimento a Deus? Você não agradeceu por uma coisa, você só reclamou. Então, vamos nos observar nisso também. E apreciar mais o que Deus tem a nos proporcionar, né? Essa natureza, como essa linda canção nos disse, toda a criação de Deus, nosso Criador. E o último é tema menos e ame mais. Vamos deixar o medo de lado. Vamos falar, né, para o nosso próximo que nós o amamos. Vamos deixar ele sentir o nosso amor. Vamos pôr em prática esse amor que o Mestre Jesus nos deixou. Vamos lá? Então, bom, quero agradecer a todos pela paciência, benevolência de estarem me ouvindo nesta noite. Agradecer pela oportunidade de poder aprender mais com vocês. Nosso estudo chegou ao fim. Agora eu vou fazer a nossa prece. Posteriormente à nossa prece, não vamos esquecer que nós teremos nosso passe coletivo e depois... é verdade! E, gente, não vamos ter a nossa prece aqui. Vai ser o passe, o momento do passe agora, que vai ter a prece do nosso querido Haroldo, que é uma prece linda, encantadora. Então, vamos nesse momento estar fechando os nossos olhos e nos envolvendo com Deus, nos conectando a Deus e vamos para a nossa prece, para o nosso passe. Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso.
Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Para os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. Que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora sim. E assim, profundamente agradecidos por mais esta oportunidade de reflexão, nós neste momento pedimos permissão a Deus nosso Pai para encerrar a nossa reunião e que possamos, Senhor, permanecer ligados nessa energia maravilhosa desta casa de amor, sob as bênçãos do Mestre Jesus, que possamos retornar aos nossos lares na Tua santa paz e que essas energias maravilhosas que sentimos permaneçam conosco e possamos direcioná-las a tantos que encontremos pelo caminho. Graças a Deus. Vamos em paz.